Logo. Igual eu estava falando na outra reunião, a gente está num contexto de um governo estadual bolsonarista e de um governo municipal na minha cidade, Santa Luzia, também bolsonarista, no sentido, né, de negacionismo mesmo. Várias vezes eles já disseram para a gente que o Rodoanel não vai impactar nada na nossa vida. E a gente falou, vocês fizeram pelo menos estudo de impacto ambiental, estudo de impacto cultural, mapeamento, e não tinha nada. E aí as audiências públicas foram todas pro forma, sem o intuito mesmo de ouvir a população. E quando a gente manifestou em contrário ao Rodoanel, foi negado o tempo inteiro o nosso direito fundamental de consulta prévia, livre e informada. Então, assim, é de fato um governo que quer matar a gente. Eles disseram lá na ocasião do leilão, né, que o Rodoanel é um projeto civilizatório, é uma civilização sem a gente. Então, é uma civilização para eles, grandes empresários da mineração. Então, a gente tem uma série de gargalos aí que a gente está lutando, que a gente precisa do apoio do governo federal. A gente quer que o metrô de Belo Horizonte não seja privatizado, a gente quer a expansão metropolitana do metrô de Belo Horizonte, a gente quer a volta do trem de subúrbio, né, que funcionava até 50 anos atrás, integrando a região metropolitana, a gente quer a qualificação do serviço público do ônibus e, pelo amor de Deus, a revitalização do anel rodoviário, que é conhecido como a rodovia da morte lá em Minas Gerais, que mais mata. O governo Zema fica nessa justificativa, vamos salvar a vida no anel rodoviário construindo o Rodoanel, sendo que isso não vai ser uma verdade, né? Vão salvar a vida daqui 10 anos quando o Rodoanel ficar pronto, e a nossa vida, né, de comunidade que está ali em torno, muitas delas ainda não tituladas, né? Ou seja, antes da gente ter a possibilidade dessas comunidades se titularem, serem reconhecidas como tradicionais, vão deixar de existir. Então tem uma série de impactos nessas comunidades, em sítio arqueológico, que é, por exemplo, o cemitério dos escravos, que a própria prefeitura de Santa Luzia não está nem aí. Então a gente precisa, por exemplo, do tombamento, da efetivação do tombamento federal, né? O cemitério dos escravos, ele é remanescente de comunidade quilombola, então ele tem tombamento por força da Constituição. A gente precisa de um tombamento com registro de dossiê. A gente precisa de uma priorização do registro e da demarcação de terras nessas comunidades que estão à beira do Rodoanel. E essas propostas adicionais que a gente colocou, porque sem isso a gente não tem garantia nenhuma, né, de que os nossos direitos de povos, comunidades tradicionais vão ser respeitados. E tem também toda uma questão da Mata Atlântica, né? Santa Luzia está num território ali de transição de cerrado com Mata Atlântica, e a Prefeitura de Santa Luzia não tem qualificação e competência nenhuma para gerir a Mata Atlântica no município. Né? Já enviamos ofício para a Procuradoria-Geral do Ministério Público, noticiando dos absurdos que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo, e assim não tem retorno, porque a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais está do lado da mineração. Então a gente precisa assim, de uma intervenção no município, porque Mata Atlântica é questão federal. Está sendo aprovado o loteamento em cima de território de Mata Atlântica, do lado do Rodoanel, ali com supressão de mais de 60... As vozes dos movimentos sociais, dos parlamentares que se levantaram contra essa obra, porque ela começa com um vício de origem gigantesco, que é uma obra que é financiada com o dinheiro do acordo da Vale, que seria para a reparação ambiental do crime de Brumadinho, e é utilizado para causar mais crimes e danos ambientais. Então tem esse vício de origem que por si só já poderia ser utilizado para embargar a obra. Tem o vício do processo da obra, porque a gente, né, uma obra dessa magnitude, que inclusive é uma obra de 30, 40, 50 anos atrás, que não tinha o cenário que tem hoje, de emergência climática, não tinha o cenário do tamanho que é a região metropolitana hoje, cresceu muito mais do que quando esse Rodoanel foi desenhado. E quando o governo vem com essa proposta, tem o processo técnico das audiências públicas que simplesmente não só não aconteceram pro forma, mas como elas não ocorreram por incapacidade técnica do governo. Então foram 3 audiências que foram canceladas
pelo Ministério Público, pelo simples fato, por exemplo, de não ter equipamento de som para as pessoas falarem, ou na que foi virtual, simplesmente quem estava do outro lado do YouTube não ouvia, não tinha o som, e por mais de uma hora a audiência ficou acontecendo, a gente com mais de 100 pessoas acompanhando e acionando o Ministério Público ao mesmo tempo para cancelar a audiência. Então, esse processo também foi adiado por 3 vezes, tanto o leilão quanto o lançamento do edital, justamente, e tem várias notícias do jornal sobre isso, da incapacidade técnica do governo de tocar uma obra como essa. Então, teve o adiamento que também compõe, né, para o processo, para demonstrar que o governo não está preparado para tocar uma obra dessa magnitude. E tem a questão ambiental e especificamente da cidade de Contagem. Então a gente tem hoje um conflito político em torno da obra, porque, por exemplo, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, e a prefeita de Contagem, Marília Campos, eles já se posicionaram publicamente contrários à obra, já tentaram articular conversas com o governo para fazer mudança de tratado, não foram do traçado, mas não foram ouvidos. Agora, do ponto de vista do meio ambiente, para além de ter um impacto gigantesco na represa de Vargem das Flores, que é uma das 3 represas que compõem o sistema de abastecimento hídrico da Copasa na região metropolitana, é a única hoje que está livre da rota da lama da mineração. Mas ela está sempre na rota da especulação imobiliária, né? Inclusive em 2017 teve uma revisão do plano diretor que aconteceu na cidade, que pegou os 25% de área rural, que é a área de recarga da represa, e tornou essa área como de expansão urbana. Nós, o Movimento SOS Vargem das Flores, acionamos o Ministério Público, conseguimos barrar essa revisão do plano diretor, e a cidade ficou embargada até quando a Marília assumiu, e está agora no processo de revisão do plano diretor, retornando com a área rural para lá. Com essa nova legislação urbanística que está sendo aprovada agora no governo Marília Campos, não é possível que o Rodoanel passe, porque simplesmente a prefeitura não vai, a legislação ela impede que uma obra dessa passe lá, inclusive porque nós temos um estudo da Copasa que foi feito quando foi feita essa revisão do plano diretor que nós conseguimos derrubar, que com uma expansão urbanística lá, ou com uma grande rodovia cortando a bacia de Vargem das Flores, a represa secaria em até 23 anos. E é uma represa que abastece 500 mil pessoas, tem mais de 2.000 nascentes. Para além da represa de Vargem das Flores, tem impacto também no manancial de Taboões, na região de Ibirité, tem impacto também na APA Lajinha, em Ribeirão das Neves. Então, é uma obra que coloca o cenário de escassez e insegurança hídrica muito próximo em toda a região metropolitana. Minas Gerais hoje, né, a Luísa debateu isso muito bem, eu também debati isso na nossa campanha, é um estado hoje que tem aliado uma combinação de inimigos da água, né, que é o agronegócio, a mineração predatória e a especulação imobiliária, que a turma da FIENG já disse em um seminário que eu fiz parte, inclusive do Rodoanel, que eles se organizaram, se articularam para entrar em todas as revisões do plano diretor das cidades de Minas, para poderem conseguir reverter áreas de preservação ambiental para a expansão urbana. Então, esse cenário é um cenário muito devastador do ponto de vista ambiental para Minas, e o Rodoanel é uma obra que, infelizmente, coloca de fato a questão da água de forma muito urgente, né, no cenário de Minas. Então, a ideia, né, da gente estar aqui é buscar o apoio mesmo para ter uma intervenção, porque, de fato, em Minas Gerais a gente não consegue ser ouvido, nem pela justiça, nem pelo governo. Então, é pensar mesmo num compromisso do governo federal, diante de todos os compromissos que o presidente Lula já se colocou e tal, da gente conseguir intervir, porque tem várias brechas jurídicas que vão ser apresentadas aqui. É possível fazer uma intervenção e cancelar esse leilão, que é, na verdade, a nossa grande pauta aqui, né, para essas atividades que nós estamos fazendo aqui, e reuniões que estão sendo articuladas aí pela nossa bancada aí de luta. É isso. Okay, muito obrigado, Adriana. Só uma dúvida, Frei, porque tanto a Adriana quanto o citou Glauco. Citaram o Ministério Público. É federal ou estadual? Estadual, infelizmente, está junto com os Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual são muito blindados, né? Até pela nomeação pelo governador. É porque eu queria entender se era federal ou se era estadual. O federal está mais do lado das lutas. A única reclamação do Ministério Público Federal é que eles, a princípio, tinham proposto um TAC para consulta prévia ser póstuma, mas o TAC foi rejeitado. Antes de eu passar para o nosso advogado né, Pedro Cardoso, só informação. A Federação Quilombola entrou com ação civil pública para impedir a realização do leilão. O juiz não atendeu, está em agravo, agora está na mão de um desembargador do 6º TRF, né, a deputada Bélia visitou lá. Então nós precisamos, assim, de um posicionamento do governo federal que pode subsidiar e fortalecer
para esse desembargador ter a coragem de declarar a nulidade do leilão do Rodoanel, né? Que é possível, judicialmente. Pedro. Como eu disse na minha apresentação, eu faço parte do movimento Serra Sempre Viva, que é um movimento que defende o Parque Estadual da Serra do Rola Mansa. Esse parque, ele abrange 4 municípios com sua extensão: Nova Lima, Ibirité, Brumadinho e Belo Horizonte, certo? Então, esse parque, ele é constituído por 6 mananciais que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte e a cidade de Ibirité, entre elas o manancial do Bom, citado pela nossa companheira ali, Adriana. Então, entre todas essas transgressões que o projeto do Rodoanel foram citadas aí, a gente vê que o projeto também ele fere a legislação ambiental, porque nós estamos falando da terceira unidade de conservação mais importante do país. E esse projeto vai rasgar ao meio essa unidade de conservação. Então nós estamos em meio a crises hídricas, questões climáticas, então a gente tem que estar atento a todas essas questões, certo? Então eu não vou repetir mais as falas dos companheiros aí, então é só isso que eu queria relatar em relação a que o projeto fere a legislação ambiental também. Paulo, só a questão de que estão tentando mexer nos limites do Parque do Rola Mansa, né? Sim, eu podia trazer isso, que eu acho que esse é um dado importante. Beleza, a Lenice pode falar disso também. Eu sou a Lenice do CEDEFES, né, também sou do movimento Serra Sempre Viva, e sobre essa questão do parque, de fato, a gente ficou sabendo que estava tendo uma negociação junto com a SEMAD, né, Secretaria do Meio Ambiente, e junto ao IEF, de rever os limites deste importante parque estadual, justamente para liberar uma área da zona de amortecimento que seria drasticamente impactada, mas é aquilo que nós conversamos hoje de manhã. Muda-se o limite dos parques, mas os mananciais continuam expostos e muito mais vulneráveis, exatamente no traçado indicado pelo CEINFRA para passar o Rodoanel. Isso seria dramático para toda a região metropolitana e também para Belo Horizonte, porque ali estão inúmeras nascentes mesmo de rios e córregos que percorrem também Belo Horizonte. E o que a gente está percebendo é que essas negociações estão sendo feitas, inclusive às escondidas, né? E isso é gravíssimo. Então esse é um ponto que a gente está muito preocupado lá no movimento Serra Sempre Viva. E outra questão que eu queria só acrescentar aqui é que além, né, das questões colocadas pelo companheiro Santa Luzia, dos quilombos, há também nesse trajeto famigerado comunidades ciganas. Isso é muito importante dizer. A comunidade de São Pedro, em Ibirité, ela está a poucos metros do atual traçado na região do Jardim das Rosas. E isso é muito sério. E um outro item que eu acho que é também importante é a Fazenda do Rosário, que é um berço importantíssimo também, né, da educação alternativa, né, onde há a Fundação Pestalozzi e também a Fundação Rosário, a fundação da Fazenda Rosário, a Fundação Helena Tipoff seria destruída. E isso é muito grave, porque é uma entidade de referência internacional desde o início do século XX. Então, assim, a gente ficasse aqui a tarde toda tecendo, a gente não quer ser repetitiva, mas são questões gravíssimas, e a gente observa que, então, esse traçado foi feito à revelia de qualquer estudo mínimo, mas mínimo, em cima de cemitério de povos escravizados, cortando áreas quilombolas, né, cortando unidades escolares importantíssimas, né, mananciais, enfim. Então é uma situação exatamente, um bairro todo seria totalmente destruído, com bairros com população muito pobre, vulneráveis. Então é uma situação realmente muito dramática. E o principal, né, também que a gente está colocando, não houve nenhuma consulta, já houve um leilão, as audiências públicas foram completamente forjadas, sem nenhum estudo, quer dizer, não respeitou nada do processo de licenciamento ambiental e do patrimônio cultural. Sítios arqueológicos, inclusive cavernas, nos Campos Ferruginosos, numa região ali que você conhece tão bem, né, Luísa? Que é no Parque do Rola Mansa. Então a situação realmente ela é dramática e é um corolário de problema. A liberdade conquistar, Luísa Maim, na